Graça e paz. Antes de orar, ele estava falando assim: eu vejo na sua cabeça que a parte superior precisa de um outro implante. Eu fico pensando, como é que pode, rapaz? Eu pedi para orar por mim. É impressionante. Amanhã é feriado. Hoje, não tanta gente à noite como de costume. De manhã tivemos um bom número de pessoas. E são 10 para as 8. Vou tentar terminar 8h30 a ministração. No entanto, já adianto para vocês que a mensagem começa hoje e termina domingo que vem. A gente vai terminar domingo que vem com um chamado a recomeçar com base no Filho Pródigo na próxima semana. Essa mensagem, na verdade, ela tem origem lá fora. Eu estava nos Estados Unidos e precisava recomeçar alguns projetos. E eu comecei a observar que recomeçar é possível. Recomeços são possíveis. Então, lá fora, eu comecei a recomeçar, remodelar determinados projetos que eu tinha anteriormente e comecei a ver que isso era possível. E começou a se delinear uma longa jornada de mais ou menos 2 meses para cá, como Deus está mostrando para Reviver em Cristo de resgatar algumas coisas que nós perdemos lá atrás. As pessoas que estão aqui no início da IERC sabem como a IERC mudou. As pessoas, né, tem muita gente fazendo com a cabeça assim. As pessoas estão, desde o início, sabem como a IERC mudou. É lógico que, às vezes, crescer te compromete. E, às vezes, você perde a qualidade em muitas coisas. Então, nós temos um grande desafio: recomeçar. E recomeços são possíveis. Esta é a proposta da mensagem desta noite. Durante a semana, nós lançamos um desafio de oração. Eu quero dizer a vocês que eu prometi aqui de púlpito que não iria falar mal do governo desse país. Não sei por que o sorriso. Eu consegui não falar mal domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ontem eu pequei. Depois que eu vi o vento eu prometi, mas depois que eu vi aquele do vento, me perdoem, irmãos, eu caí, Anselmo. Eu não consegui cumprir. Quando eu vi aquilo, eu não acredito que a presidente do nosso país fala um negócio desse. Armazenar o vento. Hã? O quê? Então, eu soube disso ontem, que foi na ONU. Pior ainda. E eu fiquei pensando, me desculpe, eu chamei de jumento. Não chamei de anta, chamei de jumento. E depois eu fiquei pensando, é uma ofensa para o jumento. É uma ofensa. Me desculpe, irmãos. Me desculpe. Então, às vezes, a gente tenta e a gente acaba quebrando. E a gente precisa recomeçar. Tema da mensagem de hoje: recomeços são possíveis. Eu preciso recomeçar. Ao longo da nossa história, da nossa trajetória, muitas vezes existem situações que acabam mudando o nosso rumo. Surgem do nada. Você se programa, você idealiza determinada circunstância, determinado projeto, determinado sonho, e alguma coisa no meio atrapalha tudo aquilo que você quer fazer. Eu tive um exemplo ontem, comentei com a minha esposa. Estou triste porque, mais uma vez, tínhamos um projeto muito interessante, tem uma pessoa que eu conheço, e o sonho dessa pessoa é ter um brasileiro que ganhe o Nobel da Biotecnologia. É um professor da UFRJ, o Vaguinho conhece ele, né, Vaguinho? E eu também o conheço, e ele tem um sonho lindo. O Brasil nunca ganhou um Nobel, principalmente da biotecnologia. E ele tinha esse sonho, e eu descobri que eu poderia ajudá-lo com contatos que eu tenho lá fora e mais com a Universidade de Chicago. Conseguimos fazer uma linha de ação, um projeto lindo, um projeto maravilhoso, tudo delineado, e ontem eu recebo uma mensagem dizendo que o projeto não seria feito da forma que nós traçamos.
vai ser feito com outro grupo, com outras pessoas, e talvez nunca venhamos a ganhar absolutamente nada, porque o que interessa é outra coisa. Esse é o país que vivemos. É a vergonha da nação que vivemos. Porque se não tiver um interesse financeiro por trás, não se consegue nada. Por isso que, às vezes, situações se complicam na nossa vida e, enfim, projetos e sonhos desmoronam. Às vezes você se prepara, estuda, vai fazer o Enem e você não passa, os jovens principalmente, não tem condições de pagar uma faculdade, vai fazer a medicina, se não me engano, está mais de R$4.000 uma faculdade. 6.000 reais? Sério? 6.724, sabe, tem os centavos. Na Unigran Rio. Por quê? Existe um funil, não permite que você realize o teu sonho, e você se frustra, e você não sabe por onde recomeçar. Empresários, então, que muitas vezes perdem tudo, têm um projeto lindo, estabelecem uma carreira empresarial, devido a alguma circunstância, uma mudança de lei, ou qualquer uma outra situação, não participam de determinadas situações, e acabam perdendo tudo. Às vezes você está no teu emprego, 25 anos, trabalhando, surge alguma coisa e você perde. E você tem que rever, recomeçar. E recomeçar não é fácil. Eu fico pensando, imagina aquela mulher que infelizmente um dia fez um aborto. Que não consegue superar isso toda vez que olha uma criança e pensa, poderia ser o filho gerado por mim. Imagina o pesadelo que essa mulher carrega ao longo da sua trajetória. Assim também como homens, por que não, que permitiram que isso acontece. Aquelas influências na faculdade, no relacionamento familiar, que interferem no teu projeto de vida. Talvez um casamento é perdido porque o pai e mãe não entenderam o projeto de vida da filha e do pai, ou, enfim, da filha e do filho, e por aí vai. Interferências de irmãos, de amigos, de colegas de trabalho que tentam pisar no outro para se promover. Tudo isso são situações que nos param, nos paralisam, nos fragmentam, e você morre um pouquinho a cada dia, porque isso acaba te consumindo. Como acontece comigo? Eu prego muito aquilo que vivo. Muito. E isso é fato. Isso acontece. Nós temos duas opções, na verdade. A primeira dela, deixar-se morrer. Deixar morrer todos os seus sonhos, viver como eremita, ir aí para algum lugar que você escolha, vai para uma caverna e vai viver ali enclausurado e ficar, vamos dizer assim, excluído de tudo aquilo que acontece, ou então tentar começar novamente, recomeçar. Tentar viver novamente, reviver. Tentar nascer novamente, renascer. Então a proposta é essa, recomeçar é possível. Diga comigo, recomeçar é possível. Eu separei 5 pontos que a gente vai buscar um pouquinho da semana passada. Em primeiro ponto, a gente vai buscar um pouquinho. Semana passada falamos que temos que olhar para a cruz. Né? Foi uma mensagem que veio em cima da hora, enfim. E a gente vai buscar um pouco, porque para recomeçar, é preciso que você não se concentre naquilo que você não pode mudar. Para recomeçar, você não pode se concentrar naquilo que você não pode mudar. Tem situações que você não pode mudar. Por exemplo, o teu passado. Você não tem como mudar o teu passado. Eu não tenho como mudar o meu passado. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos a habilidade de voltar ao passado e mudar algumas coisas, você faria assim, opa, pastor, você vai, desculpa, eu estou indo aqui para anteontem e depois eu volto para o culto. Se eu tivesse essa habilidade, eu voltaria há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Embora não pareça, mas eu voltaria. Eu voltaria 30 anos atrás.
para acompanhar novamente os momentos que eu perdi com as minhas filhas. E eu sempre falo isso com os pais. Valorize cada momento com teu filho. Eu falo isso com o Bruno, com o David, para eles valorizarem esse momento que eu não tive. Marisete sabe como eu discuto isso com ela. Ontem mesmo ela estava falando comigo. Olha os nossos netinhos aí. Falei, amém, deixa comigo, estou na unção, estou de olho. Mas se você tivesse o poder e a habilidade de você voltar atrás, você faria isso. Eu não passei no Enem porque eu não estudei bem. Eu vou voltar. Não deveria ter estudado mais. Eu cometi determinados erros que eu quero rever isso. Então, se você tivesse essa condição, você faria. Querido, para recomeçar, você não pode focar naquilo que você não pode mudar. Ponto. Não pode. E o apóstolo Paulo diz isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, em Filipenses capítulo 3, 13, a parte B do versículo. Agora não sei se é o 3. Logo, eu quero dizer para você, esquece o ser. Se eu pudesse, se eu fizesse, se eu quisesse, esquece o ser. Não tem como mais, você não pode voltar. Então esquece isso. Para se recomeçar, você não deve se concentrar naquilo que você não pode mudar. Queria tanto que minha mãe estivesse aqui. Todas as vezes que eu passo naquela porta, meu coração dói. Todas as vezes que eu passo ali, eu vejo a imagem dela, inclusive estou vendo agora. E ela fez parte integrante dessa igreja. Mas ela está num lugar melhor. Eu tenho certeza disso. Eu a vi. Eu fiquei muito impactado com um sonho que eu tive após a morte da minha mãe. Por sinal, hoje é um dia triste também, porque o pai do pastor Gilmar faleceu hoje. Então tem coisas que a gente não tem como mudar. Eu tenho certeza que o Gilmar gostaria que o pai dele estivesse aqui. Mas infelizmente ele veio a falecer. É a nossa história. A gente não tem como mudar isso. Você não tem como mudar essa história, esse legado, tudo isso que está deixado devido a inúmeras circunstâncias. Mas Paulo escreve, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A minha pergunta é aquela que sempre me provoca nas pregações. Por que Paulo escreveu isso? Alguma coisa havia na mente de Paulo, alguma coisa havia na história de Paulo que ele precisava esquecer. Porque quando ele fala esquecendo-me, é sinal que ele se lembra. Se ele está mencionando, esquecendo-me das coisas, porque é sinal que alguma coisa no passado prendia ele. Você sabe o que prendia Paulo no passado? Se você ler Atos capítulo 8, versículo 1, você vai encontrar uma coisa, Atos 8, versículo 1. Você vai encontrar algo que prendia Paulo. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. O versículo 3 também. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava em prisão. E o terceiro, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, a parte A. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Olha o passado de Paulo. Olha o passado de Paulo. Paulo se deparou com perseguições. Paulo foi preso. Paulo participou de inúmeras situações em que ele, antes de ser Paulo, era Saulo, ele fazia. Olha que situação paradoxal. E isso acontece, muitas coisas que você fez no passado, deixa de fazer hoje, mas quando olha para o passado, quanta coisa errada eu fiz. Então, existiam certas questões que tentavam paralisar Paulo. Alguma coisa vinha sobre ele que queria, ou que forçava ele parar o ministério que Deus tinha colocado para ele. E ele disse, eu tenho que esquecer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Agora, eu falei isso passado aqui, sobre a questão do peso. É provável que Deus não remova certos pesos ou certas circunstâncias que você quer que Deus remova. É bem provável. Ele fez isso com Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Foi-me dado um espinho na carne, a saber,
um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo queria se livrar de algumas coisas. Não adianta tentarmos elucubrar esse texto em si, mas fato é que alguma coisa ele precisava esquecer, deixar de lado, passar por cima, e ele pedia a Deus. E Deus disse para ele: a minha graça te basta. Então não adianta jogar para Deus, porque é bem provável que ele não faça absolutamente nada. Para recomeçar, você não pode ficar preso no passado. Você não pode se basear nessas coisas que complicaram o teu passado. Agora, o texto de Hebreus 12:1 diz: portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Lembre-se, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Livrar-se daquilo que nos atrapalha não é função de Deus, é nossa função. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Livrar-nos daquilo, se livrar daquilo que nos atrapalha, não é a função de Deus, é nossa função. Primeiro ponto nós passamos. Vamos ao segundo. Para recomeçar, você precisa tirar proveitos das boas experiências do passado. Espera aí, pastor, mas agora você falou para esquecer o passado. Sim, temos um meio termo. Mas tem coisas boas no passado que precisam vir à tona. As experiências que você teve, os cursos que você teve, aquilo que você adquiriu. A Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, praticamente em todos os livros, eu gosto de fazer algumas experiências. Pastor Carlos Anselmo. Desculpa, pela semana passada. No Antigo Testamento, praticamente todos os livros do Antigo Testamento vão mencionar a arca. Vão mencionar a lembrança que Deus fez com o povo de Israel. Quando determinado profeta levava a mensagem a Israel: eis o Senhor que fala convosco, aquele que vos livrou lá do Egito, aquele que os transportou para a terra prometida, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que supriu o maná, aquele que caminhava com vocês. Todas as vezes que os profetas mencionavam, eles reportavam o passado. Por quê? Era algo que deveria trazer à memória. Por que Jesus Cristo manda a gente ter a Santa Ceia? Então existe algo no passado, olha que interessante. Existe algo no passado que ele pode ser proveitoso. Hoje, o que acontece? Nós estamos a caminho da cruz. Lá está Jesus, lá está Jesus, lá está Jesus. Alguma coisa está acontecendo. Você está a ponto de cair. Você está a ponto de fracassar. Você teve um culto maravilhoso, recebeu uma palavra. O pastor Ney pregou uma mensagem, outro pastor pregou uma mensagem, aquela mensagem impactou. E tal, talvez você não esteja chegando à conclusão, mas você lembra da aliança. Você lembra da aliança. Eu não posso parar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Sempre vai ter alguém querendo te parar. Sempre vai ter alguém querendo te parar. Reporta a mensagem da semana passada. Seus olhos têm que estar na cruz. Seus olhos têm que estar na cruz. Reporte-se ao momento que você fez o seminário. Quando eu penso no ministério, foram 4 anos. No primeiro dia de seminário eu fui assaltado. Seminário, esse negócio de seminário, pessoal, quando você entra no seminário, geralmente na primeira aula, isso no meu tempo, eu acho que continua sendo isso. Olha, isso aqui é um funil. É assim, é estreito. Estou mentindo? Estou mentindo? É estreito o negócio, né, Anselmo? Muitos começam, a maioria
param no meio do caminho. Minha turma, se não me engano, nos 70, acho que 15 ou 20 se formaram. E por aí vai. Porque realmente é difícil. E às vezes eu fico pensando no chamado, dá vontade de desistir. A gente conversa aqui, pastor, tem crise existencial. Às vezes dá vontade de parar. A gente olha para o passado. Puxa vida, 7 de setembro de 1978, aquela pregação mudou a minha história. Aquele culto que eu participei naquele hotel, que estava viajando, ninguém sabia de nada, tinha um culto. Aquele culto foi para mim, mudou a minha história. Aquela reunião em que as pessoas olharam para mim e disseram que minha face era diferente, mudou a minha história. Sinais, reflexos. Hoje, eu olho para frente, mas essas coisas do passado me dão sustentação. As coisas boas do passado sustentam a gente. Por que a gente vai recomeçar a visão da Viver em Cristo? Porque o início era muito bom. E agora está ruim? Não, mas pode melhorar. Não podemos permitir que aquilo que é bom atrapalhe aquilo que pode ser ótimo. Você pode dizer amém? O que acontece? Às vezes tu tem um bom relacionamento com a tua esposa. Eu provoco você aqui essa noite. Acabe com um bom relacionamento com a tua esposa. Tenha um ótimo relacionamento com a tua esposa. Eu tenho um bom relacionamento com a igreja. Eu te provoco. Acabe com um bom relacionamento com a igreja. Tenha um ótimo relacionamento com a igreja. Mas eu sou um bom estudante. Eu tenho bons projetos. Eu te provoco. Acabe, deixe de ser um bom estudante. Seja um ótimo estudante. Tenha ótimos projetos. Eu tenho um bom relacionamento com Deus. Deixa de ter um bom relacionamento com Deus. Tenha um ótimo relacionamento com Deus. É recomeçar, é reviver, é renascer, é relembrar. A Bíblia fala sobre isso? Isso, pastor? Fala. Quem fala sobre isso? O mesmo apóstolo que estava falando para esquecer das coisas do passado. Olha que paradoxo. É o apóstolo dos paradoxos. Semana passada, ele mencionou lá em Gálatas, dizendo que para um levar as cargas uns dos outros, e no outro texto não levar. E aqui também ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas em Efésios, no capítulo 2, versículo 11, ele diz, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de. Por isso que a Santa Ceia tem que ser lembrada. O sangue de Jesus faz toda a diferença. Quando alguém vem te condenar, quando alguém vem jogar para você toda a condenação, você é um pecador, você é isso, você é aquilo, lembre-se, reporte-se. Eu participo da Santa Ceia todo domingo. Jesus entregou o seu corpo por mim, o seu sangue foi derramado por mim, ele levou sobre si todos os meus pecados, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Temos que lembrar das coisas boas. O próprio apóstolo Paulo, ele esquece de coisas ruins. Ele esquece quando era um perseguidor. Ele esquece quando era aquele que matava. Isso era um peso tremendo sobre ele. Mas ele se lembra dos momentos maravilhosos que ele foi usado para pregar o evangelho ao povo e transformar a vida de muitos. Esqueça tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que faz você ficar prostrado. Esqueça de tudo isso. Lembre-se de tudo aquilo que possa te dar algum acréscimo para o teu futuro. Outro ponto importante, se não me engano é o terceiro agora. Recomeços são possíveis, mas para que o mesmo erro não se repita, você precisa ter em mente os fatos que o levaram a cair. Se você vai recomeçar, é sinal que o começo parou em algum lugar. Eu vou recomeçar um projeto. É sinal que esse projeto parou em determinado lugar. Você teve início e ele parou. Eu vou recomeçar um sonho, reconstruir um sonho. É sinal que esse sonho parou em determinado lugar.
Não adianta você reconstruir determinado projeto, retomar a visão da IERC, se a gente não olhar onde nós caímos. Vai fazer toda a diferença. Você precisa se reportar exatamente o local da queda. Mas vai doer, não tem problema, você precisa ver onde você errou. Talvez você confiou demais, não devia ter confiado. Quantas pessoas aparecem e você confia nessa pessoa? E eu tenho esse problema, eu confio muito em pessoas. Por sinal, uma das coisas que a gente vai deixar claro aqui na reunião de líderes, não adianta, qualquer pessoa que vier de outra igreja, essa pessoa que vai ser membro dessa igreja, ela tem a ficha dela levantada. Vai vir para a liderança, existem qualificações necessárias para serem líderes dessa casa. Tem que ser dizimistas fiéis. Tem que ter uma vida íntegra. O que adianta eu ser líder dessa igreja, estou com meu nome sujo em tudo quanto é lugar? Sempre foi assim, Anselmo sabe bem disso, ele faz isso. É a responsabilidade dele. As pessoas chegam para criticar, pastor Anselmo, mas é eu que falo com ele para fazer isso. Eu sou bonzinho da história, eu mal. Alguém tem que ser bom, alguém tem que ser mal. Então, olha onde você caiu, querido. Se você não sabe ser uma pessoa que controle as suas finanças, peça ajuda. Procure o Edson aqui na igreja, procure as pessoas que têm curso na área de finanças. Cuidado, para que você possa recomeçar, você tem que primeiro ter em mente os fatos que o levaram a cair. Isso está escrito em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, a parte A do versículo, quando Jesus Cristo está falando à igreja lá em Éfeso, a própria igreja que Paulo fala para lembrar. A própria igreja que Paulo lembra a eles, olha, vocês precisam lembrar, antes eram incircuncisos, isso e aquilo, e agora estão renovados, aceitaram, estão no novo caminho. Essa mesma igreja, Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, a parte A, está chamando a atenção dela. Lembre-se de onde você caiu. É como se Jesus estivesse falando, Elcemar, olha para onde você caiu, onde você parou. Igreja Evangélica Rever em Cristo, como uma situação coletiva, onde vocês caíram, parem. Como Deus falando para você, querido, você que tinha uma vida de oração e parou, por que parou? Você que tinha um chamado, por que você parou com o teu chamado? Olhe, vai lá para trás. Se você lembrar onde você caiu, você vai se remeter aos motivos da queda. Tropecei, caí. Quando eu lembrar, foi ali que eu tropecei. Quando eu subi naquele degrau, eu tenho que tomar mais cuidado. Aquele degrau é complicado para mim. Talvez eu tenha que desviar dele. Eu tenho que ir por um outro caminho. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Estou tomando muita água porque a sinusite está de volta. Casou comigo. É mais fiel a mim do que a minha mulher. Está comigo em todos os momentos. Impressionante. Então, cuidado. Por que eu caí? Por quê? Analise por que você caiu. Suas escolhas foram erradas. Talvez você escolheu o rapaz errado. Talvez você confiou muito e foi enganada. Talvez você, homem, você, rapaz, fez a mesma coisa. Talvez você fez escolhas erradas, decisões precipitadas. Talvez você foi imaturo. E isso paralisou você. Em nome de Jesus, eu estou sendo boca profética para muita gente aqui. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para rever conceitos e valores. Próximo desafio, para recomeçar, você precisa superar. Próximo, para recomeçar, você precisa superar o seu maior desafio. Eu escrevi o maior desafio de algumas pessoas aqui. Eu vou pegar esse papel que está com Marisete e vou mostrar para vocês
o maior desafio. Vou mostrar para vocês. Vocês vão ficar impressionados qual é o teu maior desafio. Você não trouxe? Não acredito que você fez isso comigo. Eu levei tanto tempo para preparar isso. Você não trouxe? Foi uma semana preparando isso. 2 meses de oração, jejum. 12 horas por dia. Eu acho que a Marcela, de repente, vai receber a unção do Espírito aqui. Deus vai transferir para ela. Ah, eu sabia, olha como é que Deus é poderoso. Por favor. Eu vou mostrar para cada um de vocês como é que Deus é poderoso. Era para a Marisete trazer. Ela não trouxe, mas a Marcela trouxe. Você vai ver, e Marcela nem sabia. Está com dificuldade, vai orando. Eu vou mostrar para algum de vocês o maior desafio da tua vida. O seu maior complicador. Eu anotei isso. Mas você não pode falar para ninguém. Vou mostrar para você primeiro. Não te conheço, não sei quem você é. Nunca te vi. Mas eu vou mostrar para você. E você promete que não vai falar para ninguém. Concorda comigo? Sônia, eu te conheço. Sei bem quem você é. Você é uma pessoa amada. Sabe qual é o teu maior compromisso? Olha aqui. Teu maior desafio é esse. Teu maior obstáculo é esse. Não precisa dar desculpa, não. E é o mais difícil. Você, então, nem se fala. Você, então, nem se fala. É revelação dos céus. Manto. Teu maior desafio, teu maior obstáculo é vencer isso aqui, ó. Eu mesma. Verdade. Revelação dos altos céus. Por que não, a minha irmã aqui, querida? Deixa eu te mostrar o teu maior desafio, o teu maior obstáculo. Consegue enxergar? Muita gente está curiosa para saber o que eu tenho no bolso. Eu digo para você, é um mistério. Você quer saber qual é o teu maior desafio? Quer saber teu maior obstáculo qual é? Glória a Deus, aleluia. Isso é forte. Teu maior desafio, teu maior obstáculo é quando você se olha no espelho. Viu como é que Deus revelou a vida de todo mundo? Então, querido, para recomeçar, você precisa superar o seu maior desafio, o seu maior obstáculo. É quando você acorda pela manhã e se olha no espelho. Satanás não é o teu maior desafio. Satanás não é o teu maior obstáculo. Quantos aqui já são salvos em Cristo Jesus? Diga, eu sou salvo em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o diabo não lhe toca. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus, o diabo não lhe toca. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aplauda o Senhor aqui. O nosso problema é que o Afonso pregou pela manhã aqui. Nosso problema é o nosso ego, é o nosso eu. É quando eu me olho no espelho e eu falo, eu sou o cara. Eu faço toda a diferença. Eu sou bom. Ou então quando eu me olho no espelho e falo, eu não vou conseguir. Eu sou muito fraco. Só você pode mudar a tua história. Aí você fala, Deus pode mudar a minha história, se você permitir. Se você quiser. Tudo depende de você. Começa em você e termina em você. Não transfira para Deus a sua incompetência. Está falando. Não transfira. Então você precisa saber superar o seu maior desafio, o seu maior inimigo. Meu maior inimigo sou eu. É minha carne, os meus desejos. Aquilo que me para. Satanás não é. Mas em nome de Jesus, nós vamos aqui sair daqui essa noite entendendo essa mensagem. Recomeçando novos projetos em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 13,
exatamente isso. Voltando ao texto. Avançando para as coisas que estão diante de mim. Olha o que Paulo fala. Esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, passaram. Eu acho que ele pegou um espelho e olhou. Estou avançando para as coisas que estão diante de mim. É mais ou menos por aí. Sabe de uma coisa, querido? Você não pode mudar o teu passado, mas você pode mudar o teu futuro. Como assim eu posso mudar o meu futuro? Pode! Eu mudei o meu futuro com a ajuda de Deus. Já contei aqui os exemplos, principalmente quando eu era militar. E não conseguia passar na prova de cabo. E ficava frustrado com aquilo. Busquei novos caminhos, novos horizontes. Hoje não sou capitão, major, não tenho nenhum vínculo na área do militarismo no Brasil, mas eu sou soldado do corpo de Cristo. Soldado do corpo de Cristo. E você também é, amém? E você também é. Agora, para encerrar, eu quero pegar um personagem. Um personagem, poderia pegar vários. Poderia pegar vários personagens. Seu maior desafio é reconhecer que você errou. Talvez seja reconhecer que você errou e reconstruir algo que um dia você destruiu. Talvez esse seja o seu maior desafio. Alguns personagens bíblicos são fantásticos nessa questão de reconstruir, de recomeçar. Poderia pegar vários deles. Eu estava lendo na Bíblia, cada um queria falar de todos eles. Todos eles. Mas apenas um eu vou falar. E o próximo, na verdade, o segundo. Fala de dois. Um hoje, na semana que vem eu termino. Estou terminando a mensagem já. Eu quero falar sobre Zaqueu. Recomeçar é possível. Lucas, capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e ele era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Calma aí, não vou nele ainda não, calma, vamos parar por aí. Pode voltar, você foi demais. O texto fala que Zaqueu era um publicano. Ótimo. Você sabe quem é Zaqueu? Já estudou sobre ele? Com certeza a maioria das pessoas de um seminário que participam da escola bíblica dominical sabe da história de Zaqueu. Por sinal, um hino muito lindo, né? O ministério de louvor já pode se aproximar. Zaqueu era um publicano. Mas antes de ser um publicano, ele era judeu. Judeu de origem. Zaqueu era judeu. Durante o domínio romano, Zaqueu, ele vai trair o seu povo. E vai ser escolhido pelo governo de Roma e vai fazer uma parceria para ser um publicano. Para quem não sabe, publicano é aquele cara que hoje em dia seria o cobrador de impostos, né? Aquela pessoa que trabalha na coletoria, taxas, era responsável por cobrar e receber as taxas, os impostos e todas essas coisas que você paga todo dia aí. Interessante como é que o tempo muda, mas as coisas permanecem. Tem muito Zaqueu aí, né? Muito Zaqueu. Então era mais ou menos isso, era o Ministério da Fazenda. Era o leão. Bem lembrado. Era o leão. Mas não era só o leão, não. Era o zoológico inteiro. Porque aqui no Brasil é um zoológico todo, né? Todo mundo quer dar uma mordidinha. É taxa de bombeiro, é taxa disso, é taxa daquilo, é IPTU, não sei o quê. Meu Deus do céu. Mas naquela época também já vinha isso. E esse cara, Zaqueu, que era um judeu e que conhecia Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, ele se vende. Ele é escolhido pelo Império Romano para trabalhar junto do povo dele. Olha que estratégia demoníaca. O diabo faz muito isso. Pegar aqueles que estão lá dentro, com uma proposta para desvirtuar.
Então ele muda o conceito. O governo romano propõe algumas coisas para Zaqueu que a gente não sabe ao certo, e ele passa a ser um coletor de impostos. E se isso não bastasse, ele não era um simples fiscal, não. Ele passa a ser um chefe. Ele é o chefe. Ele manda na coletoria. Ele manda nos publicanos. Ele é o big boss. Autoimposição, pequeno em estatura. Um anão gigante. Pequenininho na sua estatura, um gigante em termos de posição. Mas quando Jesus surge na vida do homem, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser anão, pode ser gordo, pode ser magro, seja o que for, uma nova história vai surgir. Zaqueu ouvira falar de um profeta, de alguém. Ele ouvira falar de alguém. Não era Jesus. Estava em Jericó. Eu estive lá. Infelizmente, a igreja não pôde estar em Jericó na primeira vez, devido à guerra e tal. Mas nós estivemos lá na primeira vez. E nós estivemos exatamente no lugar onde Jesus passou. Em Jericó, tem palmeiras, árvores lindas, árvores belíssimas. E um sicômoro, uma figueira brava, é parafraseada no texto. Por quê? Deus é tremendo com tudo isso. Por que uma figueira brava? Porque o termo brava está ali. Você nunca parou para pensar isso? Você lê naturalmente o texto? Eu estive lá. Eu sei o que significa isso. Já já vou te dar uma explicação sobre ela. Mas aqui eu precisava vencer inúmeras barreiras. Uma multidão está formada. Zaqueu é um traidor. O povo o tinha como traidor. Os fariseus não permitiam que Zaqueu participasse das reuniões do templo, ou tampouco da sinagoga. Zaqueu, devido à sua posição ridícula, e era colocado de lado. Mas ele tinha origens. Lembra? Ele conhecia a Torá. Ele sabia que o Deus dele era o Deus que abriu o Mar Vermelho, que supriu o povo no deserto. Zaqueu sabia de tudo isso. Alguma coisa incomodava Zaqueu. E um novo profeta surgira na terra dizendo ser o Messias. Ele vai para Jericó e lá está Zaqueu, um pequeno homem, com uma grande posição. E esse pequeno homem vai começar a ter atitudes impressionantes. Atitude faz toda a diferença na vida do homem, na vida da mulher. Atitude faz a diferença na vida do povo de Deus. Guarde esta palavra, atitude. E ele começa a ter algumas atitudes estranhas, que para a posição dele não deveria acontecer. Quando Zaqueu apareceu, tenha certeza que a multidão observou Zaqueu. Você sabe por quê? Porque os publicanos eram apontados. O pastor Alvino não está aqui, não dá nem para eu falar, né? Porque quando eu era carequinha, eu era ponto de referência. Né? Você é carequinha? Ali perto daquele careca. O Alvino não está aqui, eu não posso fazer isso, sabe? Vira ponto de referência. Você está vendo aquele carequinha ali? O pessoal quer... Você sabe bem o que é isso. Aquela irmã ali está sentada daquele lado daquele carequinha. Então, para identificar. Zaqueu era ponto de referência. Olha lá, está vendo aquele cara ali? Aquele é Zaqueu. Safado, ladrão, traidor, sem vergonha. E ele era isso mesmo? Enriqueceu ilicitamente? A xuxa do povo? Está Zaqueu. Jesus está lá. Jesus está lá. Está Zaqueu. Lá atrás. Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacó. Aliança. Lá começou tudo. Liberou o povo foi liberto. Hoje eu fui corrompido. Mas eu não tenho como chegar. Tem muita gente. Eles estão apontando para mim. Eles estão me acusando. Eu sou pequeno.
Não tenho como vê-lo, não tenho como enxergá-lo. Não consigo enxergá-lo. A altura das pessoas atrapalham a visão. Só consigo ouvir um murmúrio. O que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é procurar um lugar que eu possa vê-lo. Rico, alta postura, posição elevada, alto em posição, pequeno em estatura. Eu quero ver aquele homem. O que ele faz? E correndo adiante. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai correr. Correr adiante. Correr adiante, mas para onde? Para onde? Eu deduzo que o caminho é aquele. Ele está assumindo o risco. Ele está saindo da posição dele. Ele está saindo do pedestal daquele homem grande, rico, poderoso. Está começando a descer. Está começando a descer os degraus. Pequeno homem, alto posicionamento. Está atrapalhando, eles estão apontando para mim, me acusando por isso tudo, mas eu quero vê-lo. Eu tenho que chamar a atenção dele para mim. Eu tenho que chamar a atenção dele para mim. Eu preciso de algo para me projetar. Eu vou por esse caminho, eu vou assumir um risco. Talvez Jesus não venha por esse caminho. Atitudes. Ele procura um caminho. Por que ele não sobe nas árvores mais belas? Por que não procura uma tamareira? Que é uma árvore linda. Procura uma figueira brava. Um sicômoro bravo. Se você não sabe, a figueira brava e o sicômoro, ou o sicômoro bravo, tanto faz. Em uma tradução você vai ver sicômoro. Eram árvores que não produziam bons frutos. Produziam frutos, mas os frutos não eram bons. E o texto está sendo parafraseado, está chamando a atenção para isso. Ele vai para uma figueira brava. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus pega as coisas que nós não nos importamos, aquelas que você mais despreza, e usa para mudar uma história. Então aquilo que a gente considera desprezível pode ser extremamente valioso para Deus. Aquilo que você considera desprezível pode ser extremamente valioso para Deus. Ele vai subir. Atitude. Ele não se preocupou em pagar mico, em receber bullying. Olha lá o baixinho, lá vai o crente. Olha lá o crente, olha lá o pastor. Ele não está preocupado com isso. Ele sabe que lá atrás acontecia alguma coisa que poderia remetê-lo para frente. Um divisor de águas era necessário. Aí ele vai, corre, assume o risco do caminho. E é exatamente ali que Jesus está passando. Está passando por ali. Aí, ele se apega na figueira, sobe. Aqueles publicano rico, cheio de poder e autoridade, está numa figueira que praticamente não dá frutos. E os frutos não são de qualidade. É ali que ele está. Jesus está a caminho. Exatamente o lugar que ele escolheu. Versículo 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. Por que Jesus falou desce depressa? Por que ele não falou desce, Zaqueu? Porque ele quer reiterar, desce depressa. Jesus tem algo, tem tiradas assim fantásticas. Ele podia falar, eu estou com a multidão aqui. Zaqueu, desce e espera ali um pouquinho. Ou então olhar para Zaqueu, tchauzinho.
Eu quero dizer para você que assim como Jesus viu Zaqueu, a multidão também viu. A multidão, ao olhar Zaqueu, começou a recriminá-lo. Lá está o fariseu. Não fariseu, porque fariseu era um bom nome naquela época. Lá está um sem vergonha, um traidor, aquele que traiu o povo, aquele que nos traiu, aquele que traiu Abraão, Isaque e Jacó, aquele que agora se vendeu a Roma. Jesus fala, desce depressa. Jesus sabia o tormento que Zaqueu estava passando, porque brotara no coração de Zaqueu um sentimento de salvação. Ele tinha que ser mudado, ele tinha que ser transformado, e Jesus queria transformá-lo rapidamente. Não importa, mas vamos falar com o mestre, você vai comer na casa de publicano, você vai comer na casa de pecador, não importa. E você se olha e diz, mas eu não mereço, eu não sou digno, eu falho todo dia, eu erro todo dia. E Jesus vai te dizer, corra, vem depressa. Porque eu quero mudar a tua história e quero fazer você recomeçar em nome de Jesus. Feche seus olhos e curva a sua cabeça. Feche seus olhos e curva a sua cabeça. Queria que você agora, nesse momento, feche seus olhos e curva a sua cabeça. Jesus está aqui. Talvez você esteja como Zaqueu. Eu quero te convidar. Procure uma figueira. Suba nessa figueira. Que figueira é essa? Talvez essa figueira seja o único sustento que você tenha para que Jesus te veja e fala, filho, vou recomeçar você. Vou recomeçar com você. Tua história vai mudar. O novo de Deus vai chegar. Eu vou ver a tua estrutura, vou sarar a tua ferida e tudo vai ser novo. Em nome de Jesus. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vai à frente. Tome uma decisão. Querido, corra adiante. Eu não sei se é ali, eu não sei se é lá, não importa, assuma risco. Tome uma atitude. Diga, Jesus, eu preciso de você. Diga, Jesus, eu preciso de você. Semana passada eu fiz uma oração de aceitação. Chame a atenção de Jesus. Chame a atenção de Jesus. Chame a atenção de Jesus. Feche seus olhos. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que
chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Mexe, Jesus. sara todas Sara, as Senhor. feridas, me ensina a ter santidade. Vai Quero tocando, Pai. amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as Vai feridas, sarando, Deus. me ensina a ter sarando, santidade. Quero amar somente a ti, Em nome de Jesus, Senhor. porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre Em nome de Jesus. Ele começou uma boa obra, é fiel para levá-la até o fim. Ninguém vai parar você. As circunstâncias da vida surgem. Os desafios surgem. Mas se você olhar, se olhar no espelho, se você abrir os seus olhos agora, você pode ver o mundo sob uma nova perspectiva. Deus pode fazer muitas e muitas coisas, mas depende da tua atitude. Depende de você. Depende de você querer, de você assumir riscos. Eu vou fazer. Eu não vou parar. Depende de você. Confie naquilo que você pode. E talvez você diga, mas eu não posso. Eu digo, você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Não é tarde para recomeçar. Recomeços são possíveis. Zaqueu recomeçou. Então pare, Faz querido. um milagre em mim. Se você quiser vir à frente, Entra receber na a oração, sai minha do seu lugar e vem à frente. casa. Se você quiser receber a oração, você pode vir à frente. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deus está fazendo um milagre. Se você está sentindo um desejo de vir aqui à frente, tem pessoas que estão vindo aqui à frente porque querem recomeçar. Se você quiser vir, vem. Vem. Deus está mudando a história.
Deus está reescrevendo histórias. Ele pode mudar a tua história, pode mudar a minha história. Ele está mudando agora em nome de Jesus. Sabe, talvez você se olhe e diga assim, mas eu sou uma árvore não muito boa. Talvez eu não produza bons frutos. Mas eu digo para você, esse culto é um culto de cura. Aquilo que não era bom se tornará muito bom. O impossível se tornará possível. Basta você crer. Olha para dentro de si. Muda os teus conceitos, os teus valores. Eu provoco você a olhar para dentro de você. Para de recriminar aquilo que Jesus não recriminou. Jesus não recriminou. Zaqueu, por que você recrimina? Por que recriminamos igrejas? Por que recriminamos pastores? Porque perdemos tempo com isso. Isso nos adoece, isso nos paralisa, isso nos fragiliza. Pare de pensar nisso. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz de Cristo. Se você está vendo que tem igreja se vendendo, pastores se vendendo, ore por ele, mas olhe para Jesus. Não permita que essas coisas parem você. Limitem o seu crescimento. Deixa. Mas fulano se corrompeu, mas ciclano se corrompeu. Ore por ele. Mas você, em nome de Jesus, deixa isso de lado, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Aquilo que for bom você lembra. Aquilo que te traz, que agrega alguma coisa, você lembra. Aquilo que não te agrega, pisa. Passa por cima. Vença. Rompa. Volte a assumir riscos. Você não é velho. Disseram que você é velho. É tarde para você. Não. Você não é. Jesus diz, não. Eu te quero da forma que você é. Do teu jeito. Se você tiver de mudar, você vai mudar. Ele vai mudar você. Pare de questionamentos pífios. Pare de criticar aquilo que Deus não está criticando. Muitos estão preocupados com aquilo que não é para estar preocupado. Que Deus abençoe essa igreja. Você está leve? Diga assim, eu estou leve. Você vai sair daqui leve, né? Estou saindo leve daqui essa noite. Estou saindo daqui leve essa noite. Estou recomeçando. Vou recomeçar. Faça assim com as suas mãos assim, olha. Vamos recomeçar. Faça assim comigo. Faça assim comigo. Sabe o que você está fazendo? Você está dando um logo. Você está dando um adeus. Nova história. Você está dando um adeus pro teu passado. Você está dando um adeus pro teu passado. Você está olhando para a cruz. Você está olhando para a cruz. É aqui. Ouvirei de sua amor, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que sempre foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Por favor, pode se sentar, queridos. O pródigo recomeçou, não é?
Paulo recomeçou, todos nós temos direito a um recomeço. Oremos. Pai querido, obrigado, Deus, por tua presença neste lugar, por tua palavra, pelos teus ouvidos atentos à oração que fazemos aqui, Senhor, porque muitas respostas o Senhor tem dado neste lugar. Te pedimos agora que o Senhor nos despeça em paz, que o Senhor nos dê uma semana feliz, de vitória, para a glória do teu nome. Leva-nos em segurança, assim como em segurança o Senhor nos trouxe. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, sejam com todos, desde agora e para todo sempre. Que todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até quarta-feira.